tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre uma das repercussões, né, de dependência, a segunda aqui na América, de maior impacto para a gente também. Nós estamos falando de uma das maiores nações, né, do mundo atual e nós vamos fazer aqui então o contexto dessa independência. Até porque nós temos que entender que nada surge do nada, nada vem por acaso. Então, para que nós possamos entender isso, nós trataremos disso em contextos, né? E que você possa compreender todo esse contexto e como isso influencia também na atualidade para a gente, como que isso como que ela acontece e como que é repercutido. Para que nós possamos fazer isso, eu vou colocar aqui para nós um slide. E nesse slide, então, nós trataremos sobre a independência dos Estados Unidos. Aqui está o slide e vou só aqui reproduzir ele aqui. E vamos lá então. Então nós vamos falar da independência dos Estados Unidos. Para falar da independência dos Estados Unidos, a primeira coisa que nós devemos fazer é contextualizar. Nós devemos entender que o movimento, né, ele vai ter inspirações e atos que vão propiciar ele. O movimento que inspira mesmo a independência é o iluminismo, pela propagação intelectual, pelo ideal de liberdade, pelo o ideal da igualdade entre as pessoas, pelo ideal também de ser contra o antigo regime, que era o absolutismo. Então, tudo isso vai propiciar com que as 13 colônias, porque diferentemente da colonização espanhola, diferentemente da colonização portuguesa, a colonização inglesa ela foi formada por 13 colônias. E essas 13 colônias, atualmente, elas são unidas em um mesmo país, que é os Estados Unidos da América. Então, para a gente entender, né, não é uma aula aqui de colonização, mas eu preciso contextualizar para vocês o que aconteceu. E eu vou começar com vocês aqui pelos antecedentes, então, e as causas. Primeiro que os Estados Unidos, até o século XVIII, ele tinha uma autonomia em relação à Inglaterra. Como assim? As colônias, no caso, elas já tinham autonomia. E dentro dessa autonomia, ela havia uma divisão entre as colônias, que eram chamadas de colônias do norte, que era de povoamento, mão de obra manufatureira, trabalho livre, as colônias do sul de exploração, como o latifúndio agroexportador e o escravismo, que as colônias do sul já conseguiam, ao longo do seu tempo, fazer o que nós chamamos do comércio triangular. O comércio triangular é o comércio das colônias do sul, as Antilhas e a África. Esse comércio ele desagradava imensamente a metrópole, que é a Inglaterra, é porque ela quebrava o pacto colonial. Ela quebra esse vínculo que existia entre a colônia e a metrópole, dessa obrigação de prestação de serviços, de materiais também. Outro antecedente que nós temos é a Guerra dos 7 Anos, que foi feita entre a Inglaterra e a França, e nessa guerra a França ela sai perdedora, né? O objetivo deles era controlar o comércio de peles e a pesca, mas a França ela perde nisso, e isso vai trazer um remorso para ela e um apoio também para os colonos se emanciparem da Inglaterra. O resultado da guerra entre a França e a Inglaterra, como eu falei com vocês, é a vitória, a anexação do Canadá e das Antilhas e o aumento dos impostos. Enfim, a gente entende que após essa guerra, então, o governo inglês vai aumentar os impostos. Ele vai alegar que o dinheiro que foi arrecadado seria utilizado para pagar despesas com a guerra, mas os colonos achavam que a Inglaterra tinha dado pouca ajuda a eles durante a guerra, e que, portanto, a cobrança de impostos seria injusta. Isso não só repercutindo na questão da Guerra dos 7 Anos, mas também da insatisfação com a quebra de pacto colonial. Vai ser feito o massacre de Boston, que foi quando a Guarda Metropolitana da Inglaterra tentou acabar com a manifestação que estava acontecendo na colônia dos Estados Unidos e mataram 5 pessoas em 1770. Isso gera insatisfação para os colonos. É como se a Inglaterra impusesse de qualquer forma aquilo que ela queria. Esse massacre de Boston, ele também vai ser influenciado, né, a Inglaterra, na época, ela estava passando por um período de muita prosperidade devido à Revolução Industrial, o que acontece é que os colonos americanos eles tinham restrições mercantilistas, né, que era o que foi acontecido pela essa quebra do pacto colonial, ou pela imposição dele.
Outro evento que não está listado aqui, nós chamamos de Boston Tea Party, é a festa do chá de Boston. Os colonos, para se vingarem, então, da Inglaterra, eles vão se fantasiarem de índios e eles vão afundar navios que levavam chá para a Inglaterra. E a Inglaterra, quando ela descobre que isso foi tramado e tudo, isso vai trazer um desconforto muito grande. O que acontece também é que havia as leis intoleráveis, que eram as leis coercitivas, que eram as principais, era a lei do selo, do chá e do açúcar. Eram as principais leis. Os atos de Townshend, que está aqui, eram as leis que taxavam a importação de mercadorias, que criavam a alfândega, né, de saída e entrada, importação e exportação dos países. Ó, a lei do chá está aqui. Chá, selo e açúcar são as principais, que também são tidos como as leis intoleráveis. Os atos de Quebec, que impedia que as colônias de Massachusetts, Virgínia e Connecticut e a Pensilvânia ocupassem as terras do oeste, ou seja, eles impediam que isso chegasse lá. Aqui vai estar aquela representação, né, do Boston Tea Party, que eu comentei com vocês, que quando eles afundaram os navios de chá que iam para a Inglaterra, com uma forma de vingança, e vai ocorrer, então, o primeiro congresso da Filadélfia. Aqui nós temos praticamente uma declaração de guerra, né? Porque o primeiro congresso da Filadélfia ele vai acontecer com um objetivo próprio, de redução de impostos, de acabar com esses impostos e com esses abusos que a Inglaterra fazia com a colônia, né? De forma geral. E eles queriam também acabar com essas tarifas e as restrições mercantilistas. E também impuseram a questão do veto do rei. Até que a Inglaterra se opôs a isso, e em 75, então, nós temos o início da Guerra de Independência. A Guerra de Independência, ela foi de forma muito, muito bruta, mas ao mesmo tempo muito rápida, até porque os colonos, eles, se comparado à força deles com a do exército da Inglaterra, eles não teriam tanta chance. Mas com o apoio da França, como foi realizado, eles conseguiram fazer sim. Ganharam, né? Eles conquistaram a emancipação e a independência, eles se tornaram separados. A revolta foi representativa, né? Até pela questão da difusão dos ideais e tudo. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, até que aconteceu em 1776 o segundo Congresso da Filadélfia. A independência dos Estados Unidos ela é datada pelo dia 4 de julho de 1776. E em 76 também vai acontecer o segundo Congresso da Filadélfia, que é onde o Thomas Jefferson vai redigir a primeira independência dos Estados Unidos, inspirada no iluminismo e nos ideais de John Locke, apoiado pela França, pela Holanda e pela Espanha. E o reconhecimento deles, apesar disso ter acontecido, o reconhecimento só vem em 83 com o Tratado de Paris, que a Inglaterra realmente reconhece que eles já eram independentes, emancipados do território deles. Enfim, a gente entende que essa Constituição, então, ela tem caráter federalista. Como assim? Quando os estados, os recém-formados estados, eles têm autonomia com relação ao governo central. Cada estado pode fazer sua Constituição e o presidente ele assume de forma representativa ao governo, como foi passado no slide anterior. Vai ter a divisão de poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, direito à liberdade, igualdade jurídica, proteção à propriedade privada, o voto censitário, que é um voto escolhido, né? Como eu posso dizer, um voto que as pessoas escolhido a dedo para quem votaria mesmo. Índios, negros e mulheres não teriam direitos constitucionais nessa primeira. Vamos ver, né, ao longo, né? Os Estados Unidos, logo após a independência, vai fazer a marcha para o oeste, vai acontecer o Destino Manifesto, que são outras perspectivas dos Estados Unidos que nós vamos ver em outras aulas. De fato, isso vai influenciar muito as colônias aqui da América, por causa que o Haiti foi o primeiro a se tornar independente, mas só depois da independência dos Estados Unidos é que realmente aqui na América, né, na América Latina, na Espanha, na América Espanhola, é que nós vamos ver essa repercussão cada vez maior e do processo de independência na América no todo crescente. Então, a importância do movimento é que ele influenciou os demais movimentos de libertação da América, ocorridos no início do século XIX, e foi o primeiro movimento que se inspirou no iluminismo e triunfou. Só para fazer um panorama aqui, então, eu coloquei para vocês aqui os 5 primeiros presidentes, né? O George Washington,
o John Adams, o Thomas Jefferson, o James Madison e o James Monroe. Esses foram os 5 primeiros, e a herança que nós temos dos Estados Unidos como influência política e econômica é muito forte, mas é tema para a nossa próxima aula. Agora, então, nós vamos fazer aqui o resumo da nossa aula. Eu espero que vocês possam ter entendido, né, a nossa matéria. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. E eu espero que vocês possam ter entendido, que vocês possam ter compreendido a nossa matéria. Dentro dessa perspectiva dos Estados Unidos, a intenção que eu tive aqui com essa aula é trazer para vocês justamente esse panorama, não só da colonização, mas como do processo. E entender que nada acontece do nada. Sempre há motivos, mas, de fato, a grande comercialização, o impulsionamento da economia da colônia já era tão grande a ponto deles se tornarem independentes e totalmente autônomos da Inglaterra, coisa que os países aqui que vão se formar da América Espanhola e da América Portuguesa, como é o Brasil, vão ter um processo mais tardio e muito com o apoio dos Estados Unidos também, que já era emancipado e independente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula, espero que vocês possam curtir e ver as nossas próximas aulas também. Até mais!